que se dedicam ao ofício de escrever, mesmo quando sentam sozinhos diante do computador, do teclado do seu notebook, estão realizando um trabalho coletivo. Pelos levantamentos que fizeram anteriormente, pelas pessoas que consultaram para exercitar o ofício, enfim, por uma série de razões que, na opinião do escritor Antônio Saracura, fazem com que o trabalho de produzir livros, o trabalho do escritor, seja sempre um trabalho coletivo. Um trabalho do qual não se deve esperar grandes recompensas financeiras e muitas vezes nem pequenas, mas que oferece outras formas de compensação. É este o debate que, neste vídeo de memórias, faz o escritor Antônio Saracura. Vamos acompanhá-lo. Ninguém trabalha sozinho. Então, eu tenho um apoio muito grande de anotações que eu fiz durante a minha vida toda. Eu tenho mais ou menos 40 livros grossos dessas de atas, que não são atas, são anotações sobre o dia a dia, sobre as dificuldades, sobre a solução de dramas, realização, conflitos, administração de conflitos. E eu tenho a minha base, que é o meu povoado. Na verdade, eu não escrevo, não sou um cara eclético, eu escrevo, tenho um foco. Eu, quando resolvi escrever livros, tá lá dentro dos tabaréus, meninos que não queriam ser padres, é uma anotação dos meus diários de 63, 64, tá lá nos meus diários. Eu digo, se um dia eu tiver oportunidade, eu vou escrever um conjunto de livros para mostrar ao mundo um povo que é o meu povo, que é o povo que eu conheço, que é o povo de onde eu provenho, que na minha oportunidade, pelos outros livros que eu tenho lido e pelo que eu conheço, é um povo que está sendo injustiçado porque não tem nenhum porta-voz falando sobre ele. Então vou escrever um conjunto de livros, romances, contos e crônicas, assim como fez, de certa forma, Érico Veríssimo, como fez Graciliano Ramos um pouco, Jorge Amado um pouco, e aí vai. Em cada estado do Brasil tem um escritor que produziu uma série de livros sobre sua gente, sobre seu jeito. Eu vou escrever Minas Gerais, Guimarães Rosa escreveu alguns livros dessa linha. Então eu vou fazer isso aí. E estou tentando fazer. Claro, eu não tenho nenhuma ambição de chegar no nível de nenhum deles. Eu sou eu, a minha escrita, ela é o meu íntimo, é o meu jeito de ser, é minhas informações que eu consegui adquirir lendo, sem parar, livros a vida toda. Então, aí eu tenho uma dúvida sobre algum nome, porque está me faltando nomes, que eu não posso nem usar os nomes nos meus livros, nomes reais, mas eu preciso da figura do nome. Aí eu vou lá para uma irmã, agora minha mãe morreu, minha mãe foi a grande fonte de consulta, fonte primária de consulta que eu tive, porque ela se lembrava, não precisa ser parente dela, bastava ter vivido no povoado dela, de uma família, o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, o nome do bisavô, não sei como é que ela conseguia captar aquilo, o nome dos filhos, e do futuro, o destino de cada filho que conviveu com ela na escola. Fulano de tal, ele foi para São Paulo, depois ele voltou rico, depois veio a polícia e prendeu ele aqui em Aracaju, em Itabaiana. Não, ela foi ser freira, e hoje, depois eu soube que ela morreu em São Cristóvão, tem uns anos, cada pessoa ela tinha um caminho. Claro que não dava conta eu gravava, tem gravações para gravar, que também não dou conta de ver as gravações, porque também eu tenho aquele negócio da cabeça. Eu, quando começo a escrever sobre agora mesmo estou fazendo meu quarto romance, dentro daquele projeto meu, eu tenho um romance sobre meninos até 12 anos, tenho um romance sobre meninos de 12 anos até os 20 anos, estudando, se preparando, ou no comércio, vendendo, ou na boleia de um caminhão, ou em cima da cabine de um trator, ou fazendo qualquer coisa.
Tem meninos que não queriam ser padres. O primeiro é os trabalhadores do sítio Saracura. Depois tem algumas pessoas desse mundo que todos nós nos envolvemos, que não prestaram para nada, que continuam sem fazer nada, continuam à toa, sem futuro, que é o pássaro do entardecer, que eles começam a descobrir atrás de um bom lugar para viver e se mandam para São Paulo. E nesse meio tempo pode negociar, e nesse meio tempo pode estudar, e nesse meio tempo pode fazer muita coisa. E o último livro é A Solidão da Quarta Idade, aqueles velhinhos que me baseiam muito em minha família, quer dizer, não só dos meus pais e meus avós, e que eu vivi pouco com eles, mas o pouco que eu vivi ficaram indeléveis imagens na minha cabeça. E o quarto romance, que eu estou trabalhando nele, já está pronto, já desmanchei, já está pronto realmente, é A Solidão da Quarta Idade. Aí o filho disse para o pai: pai, o senhor mora aqui no sítio, mora aqui na periferia de Itabaiana, sempre Itabaiana está, mesmo que não tenha nada a ver com Itabaiana, podia ser Lagarto, podia ser Ribeirópolis, podia ser Santa Etienne, podia ser qualquer lugar do mundo. Eu sou médico lá em Aracaju, sou dono de uma clínica, e o senhor aqui no sítio, o ladrão roubou sua aposentadoria do Fundo Rural, a semana passada veio aqui, ainda deu uns tapas no senhor. Tá justo o senhor morar aqui? Vamos morar em Aracaju, rapaz? Aí fim trazendo essa imensidão de velhinhos, de pais de família para a cidade grande, onde eles trabalham, onde eles são empresários. E aí ele não toma conta, não pode tomar conta, é impossível tomar conta. E o velho tem as suas esquisitices. Ponto de referência do velho, aquele pé de jaqueiro onde ele ficava embaixo conversando com os amigos, não tem mais aqui. Aquela praça cheia de velhinhos conversadores, aqui tem, mas ele vai lá, vai escutar um velho cheio de merma, de malandragem, de palavra com duplo sentido, que depois que ele abre a boca, o velho sai espalhando que ele apanha da mulher, e depois ele fica sabendo por outro velho que aquela notícia foi espalhando, e o velho fica alvoroçado. E depois o velho briga com a mulher velha em casa, o filho vai apartar a briga, já fica de mal um pouco com o velho, dá castigo. Depois o velho arruma uma rapariga, aí tira da poupança R$1.000, e o filho descobre: o senhor tá doido, rapaz, o senhor dá R$1.000, aquela rapariga, filha da puta. Era dele o dinheiro, era o único dinheiro que ele tinha, ele queria dar àquela mulher, porque era mulher fez alegria, e dá castigo ao velho: agora o senhor não pode mais sair. Essa idade que certo, não são todos os velhos. Esse romance vai tratar dessa parte aí, que acabou também o meu projeto original. E os livros de contos são livros, já estou falando do livro, né? São livros que pegam links desses romances que não puderam aprofundar. Porque o romance tem que ter uma linha, rápida, aguda, violenta. Se ele ficar muito em torno de si próprio, aí nem você que escreveu vai querer ler, filho da puta. Para ser um escritor e publicar livros e não ficar doido atrás de negócios e tudo mais, a viver tranquilo, quanto mais escrevendo ainda. Então, você tem que ter. Todos os escritores brasileiros, pelo que me consta, foram empregados públicos, tiveram empregos dados por políticos e tudo mais, e aí produziram. Alguns foram embaixadores em países onde tinha muita tranquilidade, não precisavam escrever muito, aí escreveram. Uma boa parte dos escritores que não são professores, porque o professor de literatura já tem dentro de si, desde a sua juventude, ou de história, vai escrever sobre o assunto, dentro da sua profissão, então já tem o salário para isso. Então, para abandonar a escola, ou abrir mão da aposentadoria de professor da universidade, ou sair da universidade para escrever livro, eu não sei nenhuma história. Então, livro, no nosso contexto aqui, a gente não chegou ainda nessa industrialização que os americanos chegaram, de gerar best-sellers. Alguns, Zé Ribamar, aquele cara da Bahia que escreveu Torto Arado, vendeu 200 mil exemplares, mas ele deu uma sorte. Ele deu uma sorte, ganhou o Jabuti. Ele pegou uma editora que levou a sério o prêmio dele e investiu, e o romance dele é muito bom e caiu no gosto. Eu mesmo li o romance e recomendei para 1.000 pessoas o livro aí, porque é um livro bom. Mas são casos pontuais, e ele é professor universitário também, e ele deve ter
ter uma renda com o livro muito boa, mas ele não vai, com certeza, bom, não sei, talvez eu me engane, abandonar a cátedra na faculdade. Não vai de jeito nenhum. Então, o escritor, para a gente, é uma missão, se o cara for um missionário, uma vaidade. Uma boa parte dos escritores escreve por vaidade, eu escrevo por missão, porque eu tinha um projeto para fazer, e eu não achava que nenhum escritor de Portugal viesse escrever sobre o povo de Itabaiana. Eu não achava que nenhum escritor de Alagoas, por mais que tivesse, iria se dedicar ao povo de Itabaiana. E eu vi que os escritores sergipanos se dedicavam muito a ambientes externos, lá fora, menos Amando Fontes, mas publicou 2 livros só, porque o tempo permitiu isso aí. Mas eu não vi nenhum escritor sergipano aqui. Chico Dantas era um cara que eu nem conhecia ainda, vim conhecer depois. Olha lá, um escritor como Chico Dantas, se ele não tivesse a aposentadoria dele, que dinheiro ele poderia tirar do livro dele? E o livro dele vale, todos os livros dele valem ouro. Eu tenho a coleção dele inteira, fiz resenha de todos os livros, divulgo os livros dele, mas chego nas livrarias de Aracaju, que é a nossa terra, sem criticar a livraria, porque ele é da Alfaguaras, uma editora que distribui livros para o Brasil inteiro e manda livros para onde acha que tem público e acha que Sergipe não tem público, para Chico Dantas. Então tem 3 exemplares de Coivara da Memória que chegou agora, para 5 ou 6 exemplares, passou uns 2 anos sem ter nenhum. Caderno de Ruminações tinha um exemplar, um dia um cara levou um porque eu vendi, aí ficou sem nenhum lá. Então, resumindo a sua pergunta, para mim o escritor tem que ter um respaldo financeiro, senão do emprego de um pai forte, de um mecenas qualquer, isso desde Roma, né?